Então, respondendo à primeira pergunta que foi feita, se Satanás e os seus anjos serão aniquilados ou serão destruídos, nós cremos que é exatamente isso que a Bíblia diz. Inclusive, a aniquilação ou a morte, a extinção de Satanás e daqueles que porventura viessem a segui-lo, quer sejam criaturas espirituais ou outras, foi descrita na primeira profecia que a Bíblia apresenta, lá em Gênesis 3,15, onde fala que Satanás teria sua cabeça esmagada. Mas como isso aconteceu? E de que maneiras ele teria sua cabeça esmagada? O que isso significa? Esse pisar na cabeça de Satanás, conforme a profecia de Gênesis 3,15. De acordo com Hebreus 2,14, que eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Corrigida, nós podemos compreender como essa profecia viria a se cumprir. Hebreus, capítulo 2, o versículo 14, ele diz o seguinte: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, no caso a morte de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui diz que a morte de Jesus vai causar o aniquilamento de Satanás, exatamente usando esse mesmo termo aqui na Almeida Revista e Corrigida. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 16, verso 20, já promete o seguinte. Romanos 16, versículo 20 diz assim, ó: E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então Satanás ele seria aniquilado, esmagado, ele deixaria de existir, ele morreria. É nisso que nós cremos, exatamente no cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Isso é o que aconteceria com ele segundo as Escrituras. E nós não podemos negar esse fato evidente. Nós temos no livro de Apocalipse também muitas outras evidências disso. Como, por exemplo, podemos pegar aqui algumas evidências indiretas. Em Apocalipse capítulo 12, eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida, tá? Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 12 diz o seguinte. Primeiro eu faço a pergunta. Se uma pessoa ela vai viver para sempre, quer seja em sofrimento, quer seja em alegria, quanto tempo ela tem à frente? Ela tem todo o tempo ou ela tem pouco tempo? Se a pessoa vai viver para sempre, obviamente ela tem o tempo todo, ela não vai nunca deixar de existir. Só que é interessante que o versículo 12 de Apocalipse 12 diz que Satanás sabia que ele tinha pouco tempo. Isso indica que Satanás sabe que o tempo dele é limitado. Isso não faria sentido se ele ganhasse vida eterna, quer seja em sofrimento, quer seja em alegria, em benefícios. Aqui deixa claro que Satanás sabe que o tempo dele é reduzido. Ele não tem muito tempo, ou seja, ele não tem vida eterna. Ele não vai ser atormentado para todo sempre, senão ele não teria pouco tempo. Bem, embora alguns talvez tentem contextualizar essa passagem e desmerecer esse argumento, esse daqui é só uma evidência, embora não seja conclusivo. Nós podemos também pegar outros exemplos, evidências indiretas. Em Apocalipse capítulo 20, o verso 3, diz que Satanás, depois dos 1000 anos, ele seria solto por um pouco tempo. Ou seja, durante o milênio, Satanás se manteve preso, ele se manteve inativo. Ele não estava sofrendo tormento, não estava nada. Ele estava simplesmente numa condição de inatividade, como que morto. E diz que depois dos 1000 anos ele sairia dessa condição por pouco tempo. Ou seja, ele voltaria, ele retornaria a uma condição de inatividade depois. Ele ficaria apenas pouco tempo solto. Isso daqui também é uma evidência muito interessante e muito importante de ser analisada. Então nós já vemos que Satanás, ele realmente, o tempo dele é limitado. Isso indica que ele não tem vida eterna, ele não vai viver para sempre. Ele vai ser, conforme nós vimos nos outros textos, aniquilados. Né? Ele vai ser aniquilado, ele vai ser esmagado. A sua cabeça vai ser pisada, ele não vai existir mais. Talvez muitos objetem por causa do versículo 10 de Apocalipse 20, que é o que a gente vai fazer uma análise breve agora. Aqui diz assim: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, como entender esse versículo isolado
com base em tudo que nós já observamos, como que dizendo, tudo que foi visto agora é mentira e só esse versículo aqui é o certo. Será que nós podemos contextualizar essa passagem e harmonizar com os demais versículos que nós já analisamos? Com certeza é possível e nós vamos fazer isso agora de maneira bem breve. Por exemplo, aqui diz que Satanás ele seria atormentado, só que antes de dizer isso, mostra que ele foi lançado em um lugar chamado Lago de Fogo. O que é esse Lago de Fogo? Bem, a Bíblia mostra lá no versículo 14 de Apocalipse 20 que o Lago de Fogo é a segunda morte, ou seja, Satanás ele sofre os danos da segunda morte. Mas o que isso significa? O que acontece quando algo é lançado no Lago de Fogo? Bem, se nós fôssemos pegar uma ilustração, imagine que tu tem uma tora de madeira ou um pedaço de papel e tu lança ele em um lago de fogo. O que acontece com aquilo que foi lançado ali dentro? Obviamente aquilo se consome, aquilo deixa de existir. Da mesma maneira, a Bíblia usa esse símbolo de destruição. O lago de fogo é aquilo que realmente faz com que as coisas se exterminem, se consumam. Inclusive no versículo 9 mostra que o fogo, ele devora, ou seja, ele consome as coisas. E é exatamente nesse mesmo contexto que fala, ó, ali desce fogo do céu e consome as pessoas que Satanás enganava. O fogo, ele simboliza a destruição, o se consumir. Por isso lá em Judas 7 fala que o fogo eterno que consumiu Sodoma e Gomorra, ou seja, realmente devastou, arrasou e reduziu a nada aquelas cidades, foi usado como um símbolo de destruição. Então, só pelo fato de usar o termo lago de fogo, nós já vemos que está se referindo a uma destruição completa. E nós podemos até verificar, por exemplo, porque o versículo 14 diz que a morte foi lançada no lago de fogo. E é interessante que em 1 Coríntios 15, 26, diz que a morte seria reduzida a nada, a morte deixaria de existir. E como isso aconteceu? Porque ela foi lançada no lago de fogo, ela como que deixou de existir. Por isso que Apocalipse 21, verso 3, mostra que a morte já não existe mais. Né? É o verso 4, né? Diz que não haverá mais morte. Por quê? Porque a morte foi lançada no lago de fogo. A morte não existe, ela deixou de existir. Ela foi reduzida a nada, conforme 1 Coríntios 15, 26, por ter sido lançada no lago de fogo. Então aquilo que é lançado no lago de fogo, que sofre a segunda morte, deixa de existir para sempre. Mas então por que foi usada aqui a expressão de que Satanás e os seus demônios seriam atormentados para todo sempre, dia e noite? Exatamente nós temos que entender o que significa o tormento para os demônios. E nós podemos fazer isso vendo que os próprios demônios, ao conversarem com Jesus, entendiam quando eles se referiam à palavra atormentar. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, Mateus no capítulo 8, o versículo 28, um demônio faz uma pergunta interessante para Jesus. Ele faz a seguinte pergunta, ó. E eis que clamavam, dizendo, que temos nós, Jesus, Filho de Deus? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então a pergunta deles foi simples, né? A pergunta foi, será que Jesus veio nos atormentar antes do tempo? Então eles já esperavam um tormento futuro. Mas o que eles entendiam quando falavam isso? Nós podemos ver em uma outra ocasião, quando os demônios foram questionar Jesus sobre essa mesma coisa, né? Lá em Marcos, no capítulo 1, o versículo 24, quando os demônios perguntaram para Jesus, eles usaram um outro tipo de frase. Olha o que eles disseram aqui em Marcos 1, 24. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Destruir-nos? Então, os demônios compreendem que esse tormento que eles vão receber exatamente é a sua destruição. Então, nós vimos aqui textos que deixam bem claro que Satanás seria aniquilado, ele seria esmagado, ele seria destruído, lançado no lago de fogo, onde tudo que cai ali dentro é reduzido a nada, deixa de existir. Então, nós temos todas as bases para crer exatamente na destruição de Satanás e os seus demônios.